precisamos encará-la. A medicina, ao longo do tempo, ela tem progredido, fruto dessas observações, dessas experimentações, e eu diria que ano a ano, novas descobertas, novas observações têm nos proporcionado melhores resultados nessa doença. E aí a gente pode cada vez mais estar dizendo isso. O câncer tem cura, sim. Então, deixa eu ver aqui. Então, essa palavra câncer, ela foi, pela primeira vez, digamos assim, cunhada por Hipócrates, um grego famoso, o pai da medicina, que ele falou essa palavra em grego, chamada karkinos, que significa caranguejo. E só muitos anos depois, já em Roma, um outro médico, chamado Galeno, que deu uma explicação para ele ter chamado essa doença de câncer. Porque o tumor se assemelhava muito, quando já entumecido e com as veias ao redor do tumor, se assemelhavam a um caranguejo, né? Daí ele denominou dessa forma e entrou na língua portuguesa através do latim, né? E aí foi adaptado para câncer, assim como o carcinoma, que foi adaptado de Carcinos. Então, só um pouco de história para a gente entender. Da mesma forma, a constelação do horóscopo, chamada Câncer, que os astrônomos acharam parecido com um caranguejo. Eu realmente não entendo muito disso, mas ficou o nome e aí até hoje se chama Câncer, né? Se vocês conseguirem ver um caranguejo, aí parabéns. Então, gente, o que é câncer? O que nós poderíamos chamar de câncer? Câncer não é uma doença, é um conjunto de inúmeras, melhor dizendo, de mais de 100 doenças diferentes. Câncer existe mais de 100 tipos. Para vocês terem uma ideia, câncer de mama, existem 20 subtipos de câncer de mama. E cada vez mais a medicina está estudando isso para adequar o tratamento ideal a cada subtipo disso. Então, quando se diz, eu estou falando isso porque muitas pessoas podem pensar, um comprimido, descobriu-se a cura do câncer em um comprimido, ou tem uma vacina contra o câncer. O câncer não é uma doença. Daí vocês podem tirar suas conclusões da dificuldade de se ter uma cura definitiva para 100 doenças diferentes, né? Então, como a gente falou, a matriz de tudo no nosso corpo humano está na célula. E na célula se encontra um núcleo da célula. Quem lembra de biologia? Não sei se o pessoal ainda lembra, né? Núcleo da célula. Então, a gente vai um pouquinho sobre os genes, né? Os genes, eles estão localizados nos cromossomos que se localizam no núcleo da célula. Digamos assim, ali está anotado o código genético de cada pessoa. É como uma barra que nós vemos em documentos de identificação. Cada um de nós tem uma barra de identificação, que nós já nascemos com essa barra de identificação que provém da célula do nosso pai e da nossa mãe, que é chamado de alelo. Existem os genes, certo? E esses genes são formados por DNA, que são essas espirais. Quando ocorre uma mudança, cada gene desse, cada perninha dessa, quando ocorre uma mudança, uma simples translocação do gene de um lugar para outro, ele muda, uma translocação de um lugar para outro, isso pode levar a aparecer
várias doenças. Tá? Então, hoje já foi feito, inclusive com a ajuda do Brasil, o mapeamento do genoma humano. Né? O Brasil entrou com um estudo e colaborou com cerca de 30% disso. Né? Coisa boa. Cada vez mais está se descobrindo coisas. É como se estivesse um livro sendo aberto. O livro está sendo aberto. Ainda os cientistas, na atualidade, ainda não sabem bem explicar o que todo o genoma humano, o que acontece com cada cromossomo desse, com cada translocação dessa. Mas alguns genes já foram identificados, relacionados a alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de mama. Já se sabe que, eu vou dizer alguns nomes que a gente vai ver aqui. Um tipo de gene chamado BRCA1 está relacionado ao câncer de mama. BRCA2 também está relacionado ao câncer de mama. Né? E existem vários e vários genes que causam, né, câncer. Nossas células, da forma que herdamos de nossos pais, elas têm aquela carga que nós falamos no início, com 46 pares de cromossomos. A grande maioria dos cânceres, eles não são genéticos, não são herdados. Cerca de 80% a 90% dos cânceres, eles são adquiridos. Então daí a gente pode até agradecer a Deus. Quer dizer, nós, como seres humanos, ainda causamos 90% dos cânceres. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. Será que o nosso corpo humano tem um prazo de validade bem maior do que normalmente a gente está acostumado? Qual será o tempo de garantia do corpo humano? A medicina está estudando cada vez mais e a longevidade a cada geração que se passa também está aumentando. Mas muitas coisas estão sendo descobertas aí. Então, gente, para ocorrer o câncer, inicia-se numa célula com uma mutação. Quando a criancinha já nasce com um câncer, é uma translocação do gene no cromossomo, que ela já nasce com aquilo. Mas na grande maioria das pessoas é uma mutação no DNA no cromossomo, onde essa mutação vai levar a essas fases chamadas oncogênese. Começa a iniciação, a promoção, onde começa a se multiplicar essas células oncogênicas. A partir daí, quando o organismo perde o controle, porque o nosso organismo tem uma função de controle sobre isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando se perde o controle, essa multiplicação começa a invadir os tecidos, acumular células cancerosas nos tecidos, e que chamada fase de progressão. E a partir daí aparece clinicamente o tumor nos tecidos, ou seja, já é detectável por métodos já antigos, como biópsias e tal. Hoje em dia, a medicina fala em biópsia líquida, onde se colhe o sangue e a pessoa já tem ali no sangue a análise das células possivelmente cancerígenas. Só que é um exame que não está disponível, está em fase de testes ainda, né? Então, aquilo que a gente estava falando, os oncogenes, eles são genes que sofreram mutações ao longo da vida da pessoa. Então, a pessoa que ao longo da vida deixou-se colocar para dentro de si, seja através de alimentos
e aí a gente volta a falar no pensamento, seja através do estilo de vida, levou suas células a serem lesadas e transformar e causar uma mutação no gene, né? E ali o cromossomo se alterou e começou a proliferar células oncogênicas. Só que foi descoberto também que nosso organismo tem genes protetores, que são genes que suprimem o tumor, que eles combatem o tumor. Quando esses genes eles também são lesados, né, a progressão do tumor ela ocorre de uma maneira descontrolada, né? Esses genes supressores de tumores, eles codificam, né, proteínas, e essas proteínas é que vão favorecer a defesa do próprio organismo, certo? Então vocês vejam que sabedoria o corpo humano, que sabedoria. Nós mesmos já viemos com um mecanismo de controle, de combate ao câncer. O problema nosso é quando se perde o controle, quando perdemos o controle. E fica aqui uma segunda pergunta para a gente refletir, pensar. Será que Deus tem DNA? Qual seria o DNA de Deus? Eu me arrisquei a dizer aqui, com certeza Deus, no seu DNA, que não é um DNA, claro, igual em termos físicos, porque nosso corpo humano, nosso perispírito é fabricado de fluido cósmico universal, mas tirado aqui, das substâncias aqui do nosso planeta. Quem estuda a Gênesis e o Livro dos Espíritos vai concordar. Deus, com certeza, deve ter amor no seu DNA, justiça, disciplina e muitas qualidades ali. Quer dizer o seguinte, que se Deus tem isso no DNA dele e nós fomos feitos à imagem de Deus, ou numa linguagem mais, digamos assim, moderna, nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus, com certeza temos no nosso DNA amor, justiça, disciplina, que devem estar talvez adormecidos ainda. É só uma reflexão. Então, gente, quais seriam os fatores oncogênicos? Ou seja, a gente falou, a grande maioria dos cânceres são adquiridos. Se são adquiridos, nós não nascemos com esses genes cancerígenos. Então, o que é que poderia levar uma pessoa? Quais são os fatores que levariam uma pessoa a adquirir o câncer? Voltando a falar na questão da genética, os fatores congênitos que nós falamos, as translocações nos cromossomos, quando a criancinha já nasce com aquele, digamos assim, um defeito no cromossomo, e os fatores adquiridos, que são as mutações em genes, né? Como esses que nós existem muitos e muitos outros genes que quando ocorre a mutação, eles se tornam oncogenes, né? Como o Carras, BRCA1, BRCA2 e outros, né? E a questão da imunidade também. Quando a imunidade ocorre uma diminuição ou perda da apoptose, é um termozinho médico que significa englobar, que é justamente a defesa orgânica, onde células do nosso organismo vão combater uma possível, para vocês entenderem, um possível ataque do nosso organismo por células cancerígenas. Isso ocorre também nas infecções, mas no câncer também, né? São células chamadas assim. Então, fatores adquiridos no meio ambiente: nitritos, nitratos, aflatoxina B1, nomes talvez que alguns não conheçam,
mas são encontrados em muitos alimentos. Muitos alimentos são fatores carcinogênicos. E aí eu queria dar a dica de prevenção para vocês também. Nitritos e nitratos são encontrados principalmente em alimentos defumados, salgados, industrializados, inclusive em alimentos que, para durar muito tempo, vêm com conservantes químicos, nitritos e nitratos. Algumas águas, inclusive água, para ter uma ideia, vem com nitritos e nitratos. Então a gente tem que ter um cuidado do nível de nitrito e nitrato, inclusive nas águas. Daí aquela pergunta inicial: será que nós estamos nos contaminando sem saber? Por isso que a validade do nosso corpo humano, a gente não está atingindo a data de validade, o tempo de validade. A aflatoxina é um fungo que ocorre em alguns grãos, como amendoim e outros, principalmente na casca e na pelezinha. É um fungo que é cancerígeno para câncer de fígado. Algumas doenças virais bacterianas, como esse vírus EB, que é o Epstein-Barr, que pode levar a um linfoma, o HIV, que todos conhecem, que pode levar a um tipo de sarcoma, o HPV, que pode levar a um câncer no útero, e, enfim, inclusive na boca, ânus, que está muito relacionado ao sexo. O H. pylori, que é uma bactéria que ocorre no estômago, pode acontecer e pode levar a um câncer no estômago. A poluição não se fala. A poluição, é claro que ela causa doenças, seja pulmonares, seja doenças benignas, e ao continuado da inalação atmosférica de poluentes, isso vai levar a diversos tipos de câncer. No mundo, o câncer mais prevalente é o de pulmão. O de pele, primeiramente, e depois o de pulmão. Mas mama e próstata estão cada vez mais tomando essa corrida na frente, né? A radiação, seja a radiação solar em excesso, seja a radiação dos raios gama e outros, causam câncer. Então é outra situação que devemos ter muito cuidado. E por fim, álcool, fumo e derivados do carvão. Todos esses comprovados, não são ilações, são todos comprovados como fatores oncogênicos. Ao longo do tempo, a pessoa que se submete a esses fatores vai lesando o seu cromossomo, vai lesando o seu gene e causando mutações no seu gene até um ponto em que não consegue mais um controle. O organismo, aquele gene supressor de tumores, eles não conseguem mais controlar e desencadeia a doença. Então, álcool, fumo, derivados do carvão, pessoal que gosta do nosso churrasco, aquilo está comprovado que é cancerígeno, a fuligem do churrasco, né? É comprovado que causa câncer. Câncer principalmente de todo o trato digestivo, desde o esôfago ao estômago e por aí vai. O álcool, o fumo não se fala, acredito que vocês já sabiam, é só mais para a gente se lembrar. Algumas estatísticas, a maioria, como a gente já falou, 80% a 90% dos cânceres eles não são hereditários, são adquiridos. Né, aquilo que nós já conversamos, a questão do câncer de próstata. Essa é uma estimativa desse ano, do Instituto Nacional do Câncer. Câncer de próstata e de mama. Eu só terei esses dois, que são atualmente os mais importantes. No Brasil, 61 casos de próstata, 61,8,2 casos novos por 100 mil habitantes. E no caso de mama, 56,20 casos novos. Isso para o ano de 2016. Eu, curioso,
fiquei olhando assim, quer dizer, em 100 mil habitantes, 61,8 vão ter câncer de próstata. É uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Pode parecer pouco, né? 100 mil, 61, mas se for na sua família. E a gente pode até fazer uma ilação. Por exemplo, Maceió tem 1 milhão, né? 1 milhão, um pouquinho de habitantes. Em Maceió, com 1 milhão, se espera a estimativa de ter 10 vezes mais, ou seja, 618 pessoas em um ano. 618 pessoas, homens, no caso, com câncer de próstata em um ano, aqui em Maceió. 618 homens, agora em 2016, com câncer de próstata. Em Maceió, não é em Alagoas. Maceió com 1 milhão. É o que se espera. É o que se todo ano... Essas estimativas não são assim tiradas ao vento, são estimativas científicas. Então, câncer de mama, 562 mulheres aqui em Maceió, esse ano, vão apresentar câncer de mama. Será que é pouco? 562. Então, precisamos investir em prevenção antes de tudo. E aí, quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde? São essas aí, que são um resumo daquilo que nós já falamos, né? Sobre a dieta, sobre não fumar, sobre evitar o álcool, ter uma dieta saudável, incluindo grãos, legumes, vegetais, frutas, né? Aquilo que nós já havíamos conversado. Evitar muito sol, né? Usar protetor solar por causa do câncer de pele. A vacinação, algumas vacinas, como a vacina contra o HPV, a vacina contra a hepatite, porque se sabe, por exemplo, que o vírus da hepatite C e B, ao longo do tempo, esse vírus no fígado ele causa o câncer, antes causa cirrose, né? E, enfim, participar de programas de prevenção, fazer os testes. O homem fazer os testes da próstata, a mulher o exame da mama, o autoexame da mama, que é importantíssimo, a mamografia a partir dos 40 anos, alguns países já a partir dos 35 anos, aqui no Brasil a partir dos 40, né? Enfim, a pessoa se amar, se cuidar, né? Porque é disso que nós precisamos, é de amor e amar as pessoas enquanto estamos por aqui. É essa a nossa finalidade. Aqui a campanha que se desenvolve não é só no Brasil, é mundial, né? Nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa, aqui no Brasil. Mês de outubro só se fala em outubro rosa. Mês de novembro, novembro azul, questão do câncer de próstata. Então, nos engajar, deixar de medo, porque tem um ditadozinho que diz assim, quem procura acha, não é? Mas eu diria assim, mudando um pouco, quem procura, cura. Porque a gente tem que ir atrás, tem que zelar pelo que recebemos de Deus, essa dádiva de Deus. Então temos que ir atrás, de procurar a nossa prevenção. Falamos que o câncer tem cura no início, né? A criancinha, a imagem da criancinha, mas o próprio pai da medicina, ele foi muito sábio quando falou isso, que o médico na sua vida de médico, ele cura quando possível, alivia quase sempre, mas pode consolar sempre. O que realmente às vezes fica triste a gente é que nem todo médico tem em relação ao câncer, tem aquela percepção de lidar com a doença e com o câncer e com o paciente com câncer, seja inclusive na notícia da doença, na hora de dizer para o paciente, às vezes causando estigmas, causando temores ainda maiores, traumas familiares, né? Como tem até uma passagem que os colegas diziam assim, tinha uma velhinha
que chegou no médico para saber a doença dela, o diagnóstico do tumor. E ela diz assim ao médico: e então, doutor, o que é que eu tenho? O médico, ela primeiro diz: doutor, eu vou morrer. Aí o médico diz: sim, todos nós vamos morrer, cada um na sua velocidade. E ela pergunta: e o meu caso? Aí o médico diz: eu diria que você é Usain Bolt. Quer dizer, o médico quis tirar a graça, mas isso, eu não sei se isso ocorreu de verdade, mas isso é uma anedota no meio médico, para a gente descontrair. Mas eu trouxe para a gente refletir, e aí, observação e não julgamento. Gostaria, diante de a gente ler isso aqui, dizer o seguinte: a medicina, ela não é uma ciência como a matemática. Não existe fórmula assim, faça isso, 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 e você não vai ter nem isso, nem isso, nem isso. Não existe uma fórmula fixa. A medicina é uma ciência de observação e de experimentação. Não é uma ciência exata. Pelo menos até onde temos hoje o conhecimento. Então, eu trouxe esses exemplos para a gente refletir, e em cada exemplo eu pesquei uma frase de cada pessoa todos eles pessoas famosas, para a gente refletir com cada um deles e aprender também. Então, eu não sei se está dando para ler aí, tá? Então, essa primeira a atriz, né, Mara Manzon, ela teve um CA de pulmão, foi diagnosticado em abril de 2008. Um mês e meio depois do diagnóstico, isso aí quem falou foi ela, não sou eu que estou dizendo. Isso tem nas entrevistas, a gente consegue pegar esses dados nas entrevistas dessas pessoas, seja em revistas, hoje pela internet a gente consegue isso. Ela diz o seguinte: um mês e meio depois, eu estava em Amsterdã, dentro de uma boate, tomando uísque e dançando. Desencarnou um pouco mais de um ano depois. Volto a dizer, não estamos julgando condutas, estamos apenas observando. Porque muitas pessoas pensam assim: eu estou com câncer, agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz antes, ou vou fazer ainda mais, já que eu vou morrer mesmo, né? Fica aí a experiência. A outra atriz, Betty Lago. Claro que todos esses cânceres aí, cânceres de difícil tratamento, todos esses locais aí. Câncer de vesícula, Betty Lago, em março de 2012. Ela disse essa frase aí: quando eu soube que o meu corpo quando eu soube do diagnóstico, o meu corpo tremia. E pensei: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas eu sou muito jovem para morrer, né? Ela desencarnou em setembro do ano passado, a Betty Lago, né? Steve Jobs, câncer de pâncreas, em 2004. Desencarnou em 2011. Ele disse uma frase que eu gosto muito, que é uma filosofia de vida, inclusive. Ele disse isso: a cama mais cara do mundo é a do hospital. Steve Jobs, talvez um dos homens mais ricos do mundo. O que ele quis dizer com isso? A cama mais cara do mundo é a do hospital. Você não consegue pagar a outra pessoa para lhe substituir. Ele tinha bilhões de dólares, não era milhões, ele tinha bilhões de dólares, mas não pagava, não conseguia pagar para a cama dele, para ele sair daquela cama. Entenderam? Então, mais um filósofo, né? E desencarnou em 2011. E esse médico psiquiatra, o Flávio Gicovati, desencarnou agora, esse mês, se não me engano, essa semana. Ele tinha um câncer de pâncreas que foi diagnosticado agora esse ano, em abril. E ele falou essa frase aí, que devemos aceitar que
que nós não temos comando sobre as variáveis do câncer. E desencarnou no próprio ano de diagnóstico. Vocês vejam a diferença dele para o Steve Jobs. Claro que não temos acesso a saber qual o estágio do tumor quando estava na hora do diagnóstico, né? E o tipo de tratamento que foi feito. Mas eu trouxe para a gente analisar os pensamentos de cada pessoa dessa. Analisar os pensamentos. E aqui outros exemplos de sucesso. A garotinha Brenda, ela é filha do cantor Regis Danese, né? Que eu acho que vocês conhecem daquelas músicas religiosas. Ela foi diagnosticada com 2 anos e meio com leucemia. Estavam viajando e começou a passar mal, perder anemia intensa, anemia profunda, foi diagnosticado leucemia. Não tinha outro tratamento a não ser a quimioterapia e depois o transplante. Mas a primeira reação dela foi essa. O pai dela relata chorando isso. É até emocionante da gente ver. Ela dizendo: pai, eu estou podre, mas eu não vou morrer. Não vou morrer. E depois ela diz: Jesus, cura eu. Uma criancinha dessa. E está até hoje aí. Está com 8 anos. Ela tinha 2 anos e meio e hoje está com 8 anos curada. Esse outro exemplo aqui é de uma senhora lá na Inglaterra, chamada Lisa Russell. Ela estava com câncer de pulmão em fase terminal, que é aquilo que o outro médico falou, ela estava um verdadeiro Usain Bolt, né? Então fez 2 cirurgias, quimioterapia, não tinha perspectivas de cura, o médico inclusive liberou ela para fazer o que ela quisesse. Ela decidiu gastar os últimos dias dela viajando com a família, né? Tem 2 filhos, e aí a reserva que ela tinha gastou toda em viagem. Eu sei que, pelo que a reportagem disse, parece que gastaram 60 mil viajando. Tinha uma boa reserva. Mas o objetivo dela era passar aqueles últimos dias destinados a ela com a família e de uma forma leve, tentando resgatar coisas que no dia a dia eles não tinham oportunidade. Resultado é que ela passou 18 meses, voltou para o médico, fez novos exames e o tumor não foi detectado. Não foi mais detectado o tumor, câncer de pulmão. E ela está até hoje livre da doença. E esse exemplo do ator famoso, o Gianecchini, que teve linfoma, né? Foi detectado em julho de 2011, e a frase que ele falou foi essa aí: vamos encarar. Enquanto raspava o meu cabelo, eu me sentia um guerreiro. Me sinto curado desde o princípio. Ele relata também que fez tratamento espiritual. Então vocês vejam assim, frases dessas pessoas, a diferença de pensamentos, de observações de um grupo para outro. Mas eu volto a dizer, medicina não é ciência exata. Seria até muito bom. Mas até o momento nós não temos a fórmula A mais B vezes C dividido por D. Se fizer isso, você está livre de tudo. Não temos. A medicina ainda não tem isso. Então, algumas considerações sobre o perispírito. Todos nós sabemos que temos aquele corpo perispiritual que é o que dá forma ao nosso espírito. É o elo de ligação entre o espírito e o corpo. E aí, uma nova pergunta para a gente refletir. Será que o nosso perispírito tem DNA? Todos nós sabemos que, quando sofremos influências negativas de espíritos que não nos querem bem, o perispírito ele é o primeiro a ser lesado. O primeiro a ser lesado. O perispírito ele preenche todo o nosso corpo. Ele, inclusive no Livro dos Espíritos, diz que o momento em que o espírito se liga ao corpo, na concepção, se liga
célula a célula, molécula a molécula, não é? E poderia se dizer, inclusive, DNA a DNA. É uma ligação íntima. Então, o nosso perispírito é a fonte energética da nossa saúde e da nossa doença. E ele recebe influências de fora e nós mesmos o influenciamos muito através da carga de vibrações e de pensamentos que nós nutrimos. O que nós nutrimos reflete nas nossas células e no nosso corpo bioenergético. Para ilustrar mais ainda, esse pesquisador no Japão, Masaru Emoto, ele fez pesquisas sobre, justamente para observar o efeito do pensamento na água. Eles emitiam pensamentos de ódio, eles anotavam em determinados vidros de água a palavra ódio, e em outra sala, vidros com água emitiam pensamentos de amor. E ali várias pessoas iam para aquelas salas e emitiam pensamentos ou de ódio, em outra sala pensamentos de amor, endereçada àquelas águas. Depois ele congela isso aí e faz um corte no gelo e faz essa microscopia e observa essas fotos aí. Então vocês vejam as diferenças brutais. Existe uma crítica da comunidade científica sobre esse trabalho em relação ao método que ele usou, mas fica para a gente um relato que vale a pena a gente dar uma lida e observar, né? Isso aí. Mas existe no meio científico uma crítica sobre o método que ele usou. Mas aqui no Brasil, essa médica, doutora Márcia Capella, lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela fez uma pesquisa muito interessante com células cancerosas. Essas células aí, MCF7, de câncer de mama. Ela fez as culturas de células de câncer. Quando se faz uma cultura de células, se espera que essas células cresçam. A cultura de células de câncer, se espera que esse câncer apareça na cultura. Mas ela observou que, quando expôs essas células na cultura, a Quinta Sinfonia de Beethoven e essa outra música, a Atmosfera, de Ligeti, houve em torno de 20%, que para alguns pode ser pouco, mas 20% das células pararam de crescer ou morreram. E é apenas durante meia hora, a música durante meia hora, essas células morreram, 20% delas. E aí ela conclui esse trabalho dizendo que ainda são estudos básicos, mas que eles respondem uma pergunta muito simples, né? Se diversos artigos na literatura científica já mostram que frequências sonoras audíveis interferem nos parâmetros celulares, poderia a música intervir também? E ela diz, estamos vendo que sim. Então, uma pesquisa essa científica mostrando que a musicoterapia tem uma influência benéfica nessas células cancerosas. E aqui o nosso Divaldo Franco nos diz isso aí para nos alentar. Acima de tudo, aceite-se como você é. Aceite a doença. Não se rebele. Acontece com todos nós. Diga para o câncer, olá, querido ou querida, você é bem-vindo, mas não é amado. Por enquanto, eu lhe dou hospedagem por um tempo, mas como todo hóspede, você tem que ir embora. Você é alguém que está em curso, como eu, na probabilidade de acontecer. Então, inclusive o Divaldo, numa palestra, ele diz o seguinte: tem muitas pessoas, quando sabem que tem câncer, se tomam de um pavor e de uma revolta contra o próprio câncer. E ele cita que isso é muito prejudicial energeticamente. E ele recomenda que nós enderecemos
pensamentos de bondade para nossas células, um tratamento que se inicia na mente, endereçado àquelas células que estão doentes, para que elas possam se modificar e voltar à sua estrutura normal. Porque, se nós analisarmos bem, nós somos o gestor do corpo. O coração, o pulmão, o estômago, nossos órgãos são, digamos assim, os secretários. Se nós formos analisar uma máquina administrativa, mas nós somos os gestores do corpo humano. O nosso espírito é o gestor. Então, o pensamento é onde se inicia a corrente vibratória que pode ser benéfica para você acabar com aquele ciclo negativo, ou você pode simplesmente estimular o crescimento do câncer através do seu pensamento. Joana de Ângeles, ela é bem clara, ela diz isso aí. O mau humor é um fator cancerígeno que ora ataca uma larga faixa da sociedade estúrdia. Exteriorização do egoísmo doentio. Aplica-se à inglória tarefa de perseguir os que discordam da sua atitude infeliz, espalhando a inquietação com que se arma de forças para prosseguir na insânia que agasalha. Mágoas, ressentimentos. Mas vamos nos ater à palavra mágoa. Todos nós sabemos, ou acredito que a maioria sabe, que o nosso corpo humano ele é formado em torno de 70% por água. A pessoa que tem mágoa, ou seja, má água. A mágoa é uma má água que nós estamos alimentando dentro de nós. Então, cultivar as mágoas, você está cultivando energia negativa para dentro das suas células. E Joana de Ângeles, ela é bem clara, o mau humor é um fator cancerígeno. E nós vamos aprendendo. E Emmanuel, o que é que ele diz? Os estados mórbidos são reflexos resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio nas emoções. Cada uma tem a sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. Sabedoria pura, quer dizer, não tratar as doenças com pavor e desequilíbrio. Né? Nós vimos os exemplos daqueles atores ali. E Emmanuel continua dizendo isso. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. Então, para nós, só ratifica o que Jesus falava. Quando ele curava as pessoas, restaurava o perispírito na sua perfeita função salutar, e dizia: vai, não voltes a pecar, para não acontecer coisas piores. Então aí está a receita, digamos assim, a receita de bolo. Vai, não voltes a pecar, para não acontecer coisas piores. E aqui nós trazemos algumas pílulas que muitas pessoas vão no consultório médico, mas não gostam desse tipo de pílula. Eles gostam de uma pílula, de preferência aquela que estavam dizendo que estava curando câncer. Seria uma maravilha. Mas as coisas que vêm de fora para dentro não curam
algo que é uma doença de dentro de nós, que se inicia internamente. As coisas exteriores, elas ajudam, como Emmanuel diz, o comprimido ajuda, a injeção melhora, mas a cura integral vem com a nossa modificação interior. Se der tempo de nos curarmos nessa existência, ótimo, vamos nos curar. Se conseguirmos nos modificar realmente, porque isso só Deus é quem sabe, e nós, na nossa intimidade, o tipo de pensamentos que a gente está nutrindo a todo momento. Porque a gente está falando, mas cada um é que sabe o tipo de pensamento que a gente agasalha. Então, às vezes as palavras podem ficar perdidas, mas quando nós realmente tomamos aquilo para nós e decidimos uma mudança firme, resoluta, mudança de vida, trilhando um caminho equilibrado, afastando os maus hábitos, os vícios. Não vamos perder amigos, pelo contrário, vamos até ganhar novos amigos, sabendo também que Jesus falou: não vim trazer a paz, mas a espada. Claro que vai haver algumas pessoas que não vão concordar conosco, mas os maus hábitos, os vícios, é uma decisão íntima. Mas os pacientes só querem sair do consultório com um comprimido e uma injeção. Então, essas pílulas aí anti-câncer seriam muito importantes para mudar a história natural do câncer. E para finalizar, gente, eu trouxe aqui até para um exercício para nós, que seria muito bom que nós pudéssemos sempre viver alegres, restaurando a criança. Essa semana foi a semana da criança, né? Está sendo ainda, mas restaurando a criança que existe dentro de cada um de nós. E aí eu trago para vocês esse mantra da alegria. Não sei se vai sair. Acho que... Bom, mas se não sair... Tem aí? Mas esse mantra, ele diz assim: meus irmãos e irmãs da terra, eu canto e sou feliz. Ele só diz isso. Mas ele repete isso N vezes. Meus irmãos e irmãs da terra, eu canto e sou feliz, eu canto e sou feliz. Então, isso, a gente repetindo isso várias vezes, isso nos traz a felicidade. É um mantra, né? E aí, gente, eu deixo essas mensagens. Realmente não vai dar para abrir aqui. E desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muita saúde, e que possamos continuar nessa, não digamos luta contra o câncer, mas nesse aprendizado de conviver com ou sem ele, mas ajudando as pessoas que têm o câncer a recuperarem a sua saúde espiritual, perispiritual e, quem sabe, no corpo físico. Obrigado.